professores, treinadores, né, que estão acompanhando a aula. Nesse primeiro momento, agradecer especialmente ao André, em nome da Unisport também, agradecer ao Unisport pela parceria e por estar podendo ter a possibilidade de falar um pouquinho de futsal, falar um pouquinho do que nós encontramos no dia a dia, aquilo que a gente acredita e conversar e trocar bastante experiências aqui hoje. Assim como o André mensurou, no momento que vocês quiserem fazer perguntas, podem mandar as perguntas ali inbox para o André, e aí ao final a gente interage bastante, com bastante trocas de ideias aí, e eu acho que o mais importante é isso, é todo mundo hoje aqui sair com alguma ideia, né? Vocês passando uma ideia para mim, eu para vocês, e essa troca aí vai ser de uma grande valia, acho que para todos nós que estamos inseridos hoje nessa videoaula. Então, boa noite a todos. André, eu vou compartilhar aqui, tá? Se tiver algum probleminha, você me fala. Você me dando o ok aí, eu já inicio. Já inicio já direitinho aí, se tiver tudo certo. Só aguarde seu ok. Tá tudo certo, André? Tá sendo compartilhado? Só preciso desse seu feedback aí. Tudo certo, pode ir, tá aparecendo na imagem. O áudio também tá bom, o microfone, tudo direitinho. Tá tudo certo, o áudio tá bom também. Perfeito, então. Então, boa noite a todos. Cara, é uma satisfação, uma honra enorme estar podendo receber um convite da Unisport, de poder falar um pouquinho do nosso dia a dia, daquilo que eu milito no esporte há muito tempo, poder falar, essa minha experiência dentro do futsal e futebol, e poder compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que a gente acredita e aquilo que nós falamos sobre a excelência na parte da formação, né? Acredito que aqui não só treinadores de alto gabarito, né, que devam estar acompanhando aqui essa aula, mas também professores, estagiários, enfim, eu acredito que todo mundo aqui tem a sua importância, né, e assim como nós sempre falamos, na maioria dessas aulas nós encontramos às vezes até profissionais até mais gabaritado ali que nós, né, então eu sei da responsabilidade que é apresentar um trabalho novo e aquilo que nós pensamos em formação de excelência no alto rendimento, né? Da base ao alto rendimento, que é o que a gente acredita hoje no nosso cenário atual, né? Então, o tema vocês acompanharam um pouco durante a semana. Eu coloquei ali até como poderia ter colocado uma interrogação ali das estratégias de treinamento, né? De inteligência, e eu chamo de inteligência porque vocês vão perceber que durante a minha palestra a gente vai falar muito sobre essa parte de cognição e o quanto a gente pensa hoje de tratar o talento como não só como a parte de alguns quesitos, mas como a parte cognitiva, que ela é de suma importância nos dias de hoje, né? E aí eu coloquei uma realidade possível da base ao alto rendimento, e nós poderíamos até colocar uma interrogação ali. É uma realidade possível? Né? Então, nós vamos conversar muito sobre isso e vamos dissertar sobre essas estratégias ao longo da videoaula. Tá? Antes de começar, não mais importante do que a palestra, mas eu vou tentar ser bem rápido, né? Até porque eu acho que o que vale muito hoje não são nem minhas experiências profissionais, mas sim o conteúdo do que eu irei dissertar. Mas um pouquinho das minhas experiências profissionais, né? Esporte Clube Corinthians Paulista, onde hoje eu atuo a minha realidade já de 8 anos, né? Atualmente me encontro na categoria sub-18, mas já passei por todas, né? Passei pelas categorias sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, auxiliar do sub-20 também durante um grande período, com os profissionais que se encontram, né? Que se encontravam no clube, André Bier, que hoje é o treinador do adulto, o Wilton Santana, que também fez uma passagem no clube, e hoje acabo sendo o treinador oficial dessa categoria sub-18. Né? Além dessa experiência hoje no Corinthians de 8 anos, no Ciclo Militar de São Paulo, onde eu trabalho há 20 anos nesse clube, trabalho paralelo ao Corinthians.
Hoje eu coordeno a escola de futsal do Círculo Militar e também ministro aulas, né? Então vocês vão ver muito aqui da minha palestra, que são situações que ela vai caber para o alto rendimento, ela vai ser inserida também na base, na iniciação, ou na base, né? Porque eu também acredito que sejam situações diferentes. A iniciação é dos 6 aos 10, a base dos 11 aos 17, né? E o 18 para cima eu já considero como alto rendimento. E o Círculo Militar eu faço esse trabalho, hoje há 20 anos, como um professor e um coordenador da parte de formação do clube. Onde lá, hoje nós temos 400 alunos que fazem parte dessa escola de futsal de 7 a 13 anos. Trabalhei no Nacional Atlético Clube no futebol, tive uma experiência fantástica no futebol e lá foi praticamente onde eu comecei, há 22 anos atrás, e trago muita das minhas experiências prévias no Nacional e utilizo muito hoje. Eu vou falar também um pouco sobre isso. Aí vocês veem o símbolo da Federação Paulista, fui treinador da Seleção Paulista Sub-15, né? Inclusive foi a última seleção que teve a disputa nessa categoria. De 6, 7 anos para cá, a Federação Paulista, por situações institucionais, não disputa mais o Brasileiro de Seleções, mas esperamos que em algum momento volte os Brasileiros de Seleções e São Paulo seja contemplada aí com esse retorno, né? Então eu fui o último treinador da Seleção Paulista. Universidade São Judas, onde eu me formei e tenho total e ela tem total importância na minha carreira. Estudei lá durante 4 anos e trabalhei durante mais 5. Então eu tenho 9 anos de universidade. Fui treinador do time da Universidade São Judas de futsal masculino, futsal feminino, futebol masculino também. Então foram 9 anos onde eu tive uma grata de surpresa de encontrar no meio universitário também alicerces que eu levo até hoje. E o UFC Musashi, que é uma escola oriunda só de japoneses, né? Que ela aqui em São Paulo. Para quem não conhece, ela tem um núcleo na medicina da USP. E eu fiz questão de colocar porque passei 2 anos aprendendo muito com essa cultura japonesa, né? E aprendi muito sobre o que a cultura interfere no nível de aprendizado. Consegui, dentro das minhas possibilidades, né? E aprender um pouco da língua japonesa, né? Hoje eu consigo ministrar treinamentos com termos técnicos da língua. Então, isso me deixa muito feliz de poder conseguir trabalhar com outra cultura e que também aprendizados que eu levo até hoje, tá? Isso é um pouquinho da minha história em relação às conquistas, né? Durante essa minha carreira eu tenho 19 títulos paulistas de futsal, isso passando por várias categorias, né? Então, ao longo dessa minha carreira aí de treinador de futsal, as conquistas também são importantes. Elas não são mais importantes do que eu vou passar na frente, que são as minhas referências, mas eu acho que dentro do contexto de trabalhar num clube grande, de trabalhar num clube de futebol, onde o formar e o vencer e o formar também fazem parte desta cultura, e a gente tem que ser muito... Nós temos que ser muito entendedores, né, e sabedores da grandeza que o clube que eu trabalho. Então, eu acho que também é importante a gente mensurar isso, que conquistas são conquistas e tem que ser celebradas, né? Bicampeão do World Cup Futsal Sub-18, onde é considerado o mundial da categoria, isso na Espanha, né? Nós disputamos 4 vezes esse campeonato, as 4 nós fizemos finais, sagrando-se campeão 2 vezes e vice-campeão 2 vezes nessas 4 competições. E bicampeão paulista universitário, onde eu mencionei para vocês que para mim foi o maior aprendizado, né? Trabalhar numa universidade muito novo. Eu tinha 21 anos e aos meus 20 anos fui campeão e aos meus 21 bicampeão paulista universitário, e isso eu levo bastante na minha carreira. E o que eu ia falar para vocês, né, para terminar ali essa minha breve apresentação, as referências no futsal. Então, eu mostrei os títulos para vocês, mas os títulos não são mais importantes do que minhas referências. Isso eu cito porque muita das pessoas se preocupam muitas vezes com vencer, e ele é importante, não digo que não é. A formação também, ela faz parte, eu vou colocar isso lá para vocês lá na frente, mas nada é maior do que essas referências que eu cito para vocês. Eu tenho várias referências efetivas na minha vida, mas cito os 4 porque eles são referências no meu desenvolver, no meu aprendizado,
na minha resiliência e no mais nos conteúdos em busca da excelência e do conhecimento. Né? Cito Wagner Capobianco, Vagnão, que foi treinador de ponta, foi ele que foi um dos percursores no Corinthians, que revelou o Falcão. Para quem não sabe, o Vagnão, quando o Falcão migrou do sub-17, que na época era considerado como infanto, né, 16 para 17 anos, o Vagnão foi o treinador do Falcão e eu tive uma grata passagem com o Vagnão. Ele foi meu coordenador durante 13 anos. Para mim, foi o maior líder que eu vi, o maior gestor de pessoas que eu vi. Então, eu agradeço e devo tudo a ele. E é uma referência na minha vida. Como o Vander Iacovino, tive a possibilidade de trabalhar 4 anos também, foi meu coordenador no Círculo Unitário de São Paulo, meu coordenador técnico, me ensinou muito, e tudo que eu tenho de estudo, eu devo muito a ele, que foi ele que me norteou para poder ser o que eu sou hoje dentro da minha profissão. E André Bier IPC, acho que sem dúvida nenhuma, o André é o meu amigo de infância, temos amizade aí desde a infância e hoje tenho orgulho de poder trabalhar com ele. Tudo que eu hoje tenho de aprendizado, principalmente nessa parte de dentro de quadra, da gestão de equipes, principalmente em relação ao modelo de jogo que vocês muito falam, muitos professores e treinadores falam, mas eu aprendi a modelar o modelo, e foi com ele, né? Então, acho que muito do conteúdo hoje que eu tenho de ataque das minhas equipes e do desenvolvimento de treino, eu devo muito a ele, que foi ele que me deu a base para poder estudar e fazer a minha identidade dentro daquilo que eu aprendi com ele. E o PC de Oliveira, sem dúvida nenhuma, para mim, é a minha maior referência como treinador, não precisa nem falar, multicampeão, 4 vezes campeão de Liga Nacional, trabalhou na Espanha, campeão do mundo como treinador aqui no Brasil, e minha referência em relação à parte de conteúdo de treino, conteúdo de jogo, experiência dentro de quadra e fazer das necessidades que tinham os jogadores brasileiros, elas serem efetivas na sua aplicabilidade. Então, eu considero esses 4 aí referências na minha vida profissional. Tá bom, gente? Então, foi uma breve apresentação aí do meu trabalho e das minhas referências. Cara, eu queria começar com vocês em relação a algumas situações, e tudo que eu falar aqui hoje, ela tem que ter um propósito, né? Então, nós podemos hoje estar militando na área como treinador, como professor, como coordenador, como um formador de atletas, que eu acredito que aqui a maioria, ou 99% deve ser, ou do sub-7, ou do profissional, ou na escola. E eu trago isso para a minha vida já há algum tempo, fui estudar, e eu tive a grata surpresa de, no início do ano, eu acompanhar uma palestra do meu grande amigo Marcelo Rodrigues, muitas das pessoas conhecem ele, e ele me ensinou e me deu a diretriz para estudar um pouco da roda da vida e autorresponsabilidade. E ele me mostrou uma coisa interessantíssima, gente, que é o que eu levo hoje para a minha carreira e para a minha vida, que é a roda da vida, né? E essa roda da vida, se vocês observarem aí, queria que vocês observarem, para quem não conhece, você enxergar a sua vida ali no centro. A sua vida no centro, no eixo, da onde está essa roda, e vocês aí tentarem pegar 20 segundinhos para tentar ligar esses pontos. Da vida profissional, da vida conjugal, da social, de você ser solícito às pessoas, a sua mentalidade, a parte de remuneração, de monetização, que também faz parte da nossa vivência, e vocês olharem esse quadro e tentarem observar se vocês conseguem ligar esses pontos, né? E o que vocês acreditam dessa roda da vida, né? E nada mais é a roda da vida, que ela me ajudou muito durante, quando eu fui estudar, e no início do ano, em janeiro, eu acabei pautando, porque foi aonde eu tive a possibilidade de melhorar como ser humano e como profissional, tá? E acredito que isso daí diz muito que é hoje o Daniel, não só como profissional, e como pessoa. Então, acredito que quando a gente tem a responsabilidade de formar algum atleta, de formar algum ser humano, de ser gestor de pessoas, nós temos que ter a autorresponsabilidade. E essa imagem, ela deixa muito claro o que nós somos como professores. Então, peço para vocês que em algum momento vocês tentem ligar esses pontos de 0 a 10, ela vai sair ali um desenho, e o meu, confidencio a vocês que há uns 5 anos atrás, o desenho saiu bem torto, gente, né? Então, algumas coisas estavam no 10, outras estavam no 2,
e eu tento, na medida do possível, ser flexível comigo mesmo para poder dar o melhor para os meus clientes, que são os meus atletas, né? Então, eu queria deixar essa menção aí, que eu acho importantíssimo nós carregarmos isso antes de qualquer coisa, né? Então, às vezes, a gente vê o resultado de uma conquista, o resultado de uma formação, o resultado de um elogio, e eu acho que a autorresponsabilidade, ela cabe muito nisso. E veio com esses 3 pressupostos chaves do nosso trabalho, que aí seria os conhecimentos, as habilidades e as qualidades, né? E aí o que seria, como que nós colocaríamos isso em prática, né? Então, os conhecimentos e as habilidades nada mais é do que o seu próprio autoconhecimento. Se vocês olharem para essa roda, vocês vão observar o autoconhecimento, o que vocês se conhecem para poder exercer a função de vocês como treinador, como professor, como gestor ou como qualquer segmento na vida, né? As habilidades, que seria o desenvolvimento de valores, né, gente? E aí eu coloco a qualidade junto, né? As habilidades seria aquilo que você adquire com o seu autoconhecimento e com o conhecimento prévio das pessoas, que eu falei ali no primeiro momento do PC de Oliveira, as necessidades e aplicabilidades, o que eu necessito, o que eu aplico, né? Então eu necessito ter um bom trabalho, então a minha aplicação tem que ser de acordo com a minha necessidade, né? Então eu não vou querer ser nota 10 em tudo nessa roda aí, porque realmente se eu for nota 10 em tudo, alguma coisa está errado, né? Então eu vou procurar também tentar equilibrar isso, porque é isso que faz parte. Quando você tem um certo equilíbrio, é onde você está mais aberto a informações e, consequentemente, vai desenvolver um trabalho com sua excelência. E as qualidades, nada mais seria disso que eu falei para vocês, de desenvolver valores, né? Esse desenvolver valores é aquilo que eu sempre falo, né? Que eles são inegociáveis. É uma palavra que a gente fala muito no Corinthians, dos nossos princípios e valores que são inegociáveis, e esse desenvolvimento de valores, né? Eu tenho qualidade, os meus profissionais que trabalham comigo, os atletas que trabalham comigo têm qualidade, eu tenho que saber desenvolver esses valores, tanto deles como o meu. E como fazer isso? Eu acho que olhar para essa roda, olhar para o eixo dela e tentar em algum momento organizá-la já é um bom começo. Tá bom, gente? E a partir desse momento, eu queria passar umas situações para vocês que nós falamos sobre, a minha ideia era falar para vocês de estratégias e treinamentos de jogos de inteligência, que seria uma situação possível da base ao alto rendimento. E aí que eu estou colocando para vocês, os treinamentos múltiplos de inteligência, que foi uma situação que, ao longo do tempo, eu fui pensando de como formar o jogador para o alto rendimento, ou que se não for para o alto rendimento, se for para uma vida dentro do esporte, mas que ele saiba desenvolver a modalidade, que ele saiba interagir com os outros atletas. E a gente sabe muito bem que o talento, toda pessoa tem, né? Então, toda pessoa tem o talento. E se ela tem essa condição de ser colocada dentro do contexto, então, contextualizando isso, é você dar a oportunidade para essa criança ou para esse profissional de ele desenvolver a habilidade dele num cenário e num ambiente favorável, a probabilidade de esse talento ele aflorar ela é muito grande. Então, eu na minha vida, eu sempre acreditei que o talento sempre existiu. Eu não acho que a criança nasce com talento. Eu acho que todo ser humano nasce com talento, né? Até por conta de estudos e cientificamente, hoje os profissionais falam muito sobre isso, né? Eu acredito muito nisso, que eu acho que todo ser humano tem o seu talento, o que ele precisa é de oportunidade. Às vezes ele tem aptidão e nem sabe que ele tem aptidão para tal coisa. Eu acho que, e eu falo muito bem do meu caso, né? Eu virei treinador muito jovem e nunca imaginei que com 20 anos eu seria treinador de alto rendimento. E uma pessoa que descobriu esse meu talento. E eu devo muito a ela porque foi ela que descobriu esse meu talento para ser um treinador de alto rendimento. E aí vamos trazer para a realidade. Nesse pensamento, né, vocês estão observando ali que eu criei uma tabela para que nós trabalhássemos toda essa ideia de treinamentos múltiplos de inteligência em qualquer fase. Na fase de iniciação, na fase do período sensitivo, né, que seria dos 8 aos 12, 11 anos, na fase do rendimento, que seria uma fase autônoma, até os 15, 16 anos, e depois
ali a gente sabe que dos 17, 18 anos é onde o alto rendimento começa a aflorar mais e o atleta seguir a carreira dele profissionalmente ou não, ou para uma outra área, né? Enfim, coloquei essas situações para vocês e eu fiz uma divisão do trabalho, tá? E essa divisão, quando eu comecei a entender que esse processo de carga de cognição era importante, porque todo mundo hoje fala, né? É a palavra da moda, tomadas de decisão. Hoje virou uma moda essas tomadas de decisões, né? Todo mundo fala sobre isso. Pô, o jogador tem que tomar decisão, o jogador tem que tomar decisão. Mas em que ambiente, em que contexto? Como você contextualiza um treinamento para que ele tome a decisão, mas a decisão certa, que não seja acúmulo de informações, que sejam decisões aonde elas estão contextualizadas dentro do jogo, né? Criar padrões de comportamento que o atleta, a criança, o próprio profissional que trabalhe com você, ele esteja engajado dentro do ambiente. E aí, a partir disso, eu desenvolvi um método, né, cara? E até brinco, né, que esse método eu já venho trabalhando aí há algum tempo e ainda estou batendo na tecla e não está totalmente fechado. Ele é um documento aberto e é por isso que eu falei que ia dividir com todos vocês, porque eu tenho certeza que eu acho que a curto, médio prazo nós vamos estar colocando isso aí documentado, né, que seria a aplicabilidade TGC. E eu dei essa nomenclatura TGC, que nada mais é do que o treinamento gradual de cognição. É o quanto você, de carga cognitiva, você coloca no atleta. Então, como que você vai mensurar isso? Porque eu posso criar conceitos de treinamento com qualquer tipo de carga cognitiva. Colocar muitas informações e não ter o controle disso. E aí, às vezes, a gente coloca um atleta numa situação dessa, nós acreditamos que ele está tomando decisão, mas, na verdade, ele não está tomando decisão. Porque a decisão o atleta toma, ele tem que observar antes de tomar a decisão. Ele tem que perceber antes de tomar a decisão, que é um método que eu utilizo muito, que eu chamo de método OODA, que é observar, orientar, decidir e agir. Então, esse método, ele nada mais é com esse treinamento gradual de cognição que eu chamo de aplicabilidade TGC, que eu vou mostrar para vocês lá na frente como é desenvolvido, tá? E aí eu coloquei que ele começa com um processo pedagógico, que é a especialidade da criança e a especificidade da modalidade, sim, que nós estamos falando de futsal. Esse processo ele já começa com 5, 6 anos de idade, aonde nós iremos passar por algumas situações. Coloca a neurociência dentro desse contexto, tá bom? Para quem acompanha um pouco, a neurociência ela tem várias ramificações e depois que eu comecei a fazer o estudo, para quem não conhece, Antônio Damaso é um neurocientista português, que ele fala muito sobre a neurociência e tem uma ramificação que chama marcador somático, que é o número de feedbacks que você dá para o atleta durante o treino e também a parte afetiva. O quanto a parte afetiva está envolvido dentro do treinador com o jogador, do jogador com o treinador e da relação do jogador com o treinamento, relação do jogador com a bola, tá? Então, eu vou falar muito isso aí vai ter no meu curso também lá na frente, que hoje, lógico, é o nosso primeiro encontro, né? Mas eu só passei esse slide aí para vocês. Eu vou falar só sobre alguns, né? Mas tenha certeza que nas próximas aulas eu vou falar muito sobre o marcador somático dentro do meu trabalho, sobre a atenção seletiva, que é o quanto o atleta ele está dentro do treinamento sem o fator externo influenciar de nenhuma forma, tá? Eu tenho hoje um conceito onde qualquer fator externo não influencia dentro do meu atleta, né? Isso com um processo de um questionário de perguntas e com uma aplicação na prática dentro dos treinamentos, né? Isso é um processo gradativo onde eu organizo isso de 8 em 8 treinos, tá? E aí vem os jogos das 3 classes, eu vou falar um pouquinho deles, que é isso, ele cai dentro do treinamento gradual de cognição, que é o aplicabilidade TGC, que os jogos das 3 classes, eu divido ele em 3 tipos de jogos, para ficar muito claro e fácil de ser desenvolvido em qualquer faixa etária. Pô, Daniel, aonde eu posso desenvolver o jogo das 3 classes? Vou mostrar para vocês lá na frente. Em qualquer faixa etária, do sub-5 até o adulto, né? Então, com a experiência que eu tive com vários
profissionais da área que trabalham no futebol, principalmente essa é a minha experiência dentro do futebol. Aprendi muito com profissionais de ponta e não vou citar aqui porque eu também não quero ser infeliz de às vezes citar um ou outro e esquecer, então eu quero ser bem justo e citar que todos os profissionais que eu passei do futebol me deixaram esse legado e um deles foi criar o jogo das 3 classes, tá? E modelando o jogo, que é o plano defensivo e ofensivo, não, a gente fala muito de modelo de jogo, mas na categoria de base eu acredito que a gente tem que modelar o jogo, né? Então, modelar o jogo para a criança. Então, não e aí é uma frase que os professores falam muito, que é devolver o jogo para o jogador, né? Então, eu vejo muito isso, principalmente hoje, os professores e os mestres, doutores falam muito sobre isso. Então, eu gostaria de passar isso para vocês também. Que o meu pensamento ele não é em modelo de jogo, e sim modelando o jogo. Modelar o jogo de acordo com as características e o perfil do atleta que eu tenho. Passar para frente, André. Tem alguma pergunta? Posso seguir? Está tudo em ordem? Pode estar tudo em ordem, pode seguir em frente. Legal. Pessoal, então eu queria dar uma ideia para vocês de como tem que ser a nossa visão dentro do treinamento. E aí eu vou dar um exemplo nosso aqui, do nosso dia a dia, né, de nós adultos, e depois fazer uma analogia para as crianças, né? Eu vou passar uma imagem para vocês. Eu quero que em 3 segundos eu vou dar para vocês, que essa imagem que eu vou passar, que vocês determinem o que seria essa imagem. O que vocês lembram quando vocês verem essa imagem? 3 segundos, valendo. Beleza? Então, como a gente está sem interação, vou aproveitar o André aqui. O André vai me ajudar. André, 3 segundos. Nessa imagem, o que você vê nessa imagem? O que você fala? Pô, essa imagem parece com o quê? Os alunos aqui estão falando que parece a bandeira do Japão. Concordo com eles. Eles estão falando? Perfeito. Então, vamos aqui no chat. Ótimo, excelente. Então, na verdade, o que acontece? Nós estamos fazendo um trabalho aqui e pensando no adulto, tá? Então, eu conto uma experiência prévia para vocês. Eu tive a possibilidade, esse ano, de me formar em andragogia, né? É um curso que ele demora um pouquinho, ele é um curso bem complexo, porque a andragogia é um pouco diferente de pedagogia, né? A andragogia é o estudo do adulto. Então, você estudar o adulto e ver as experiências prévias dele e disso fazer as pessoas melhores, né? E eu, como treinador, me senti inquieto e por dica do PC de Oliveira, que é o treinador, foi o treinador da seleção brasileira e hoje trabalha no futebol, ele deixou essa deixa aí para nós e eu fui, acho que, o primeiro a contemplar isso no meu trabalho, né? E aí, isso é um estudo bem bacana, cara, que vocês viram e 90% das pessoas acabam vendo a bandeira do Japão. Agora você imagina, vamos imaginar agora como criança. Eu vou dar 10 segundos para vocês darem 3 ideias sobre essa imagem. O que vocês visualizam nessa imagem se vocês fossem uma criança? O que vocês visualizariam ali? 10 segundos. Beleza, gente? André, você quer responder ou o pessoal respondeu por aí? Algumas respostas. O pessoal falou olho, tem pessoal que falou bola, tem gente que falou ovo de Páscoa. Certo. E você, André? Tem uma ideia aí? Olha, eu com a cabeça de... Eu gostei de uma que falou meio de quadra. Gostei dessa sugestão. Excelente. Então, vamos lá. Eu vou passar a minha experiência, tá, gente? Por muito tempo trabalhando com as categorias de base, lógico que hoje trabalhando com o Sub-18, eu tenho essa expertise já nas categorias maiores, mas como eu fiquei muito tempo na base, eu aprendi com vários profissionais, né? Hoje tem tanto profissional bom na nossa área aqui hoje no Brasil, principalmente nessas categorias de iniciação, e eu fui estudar essa parte, porque o treino, o que a gente enxerga não é a mesma situação que a criança enxerga. Então, eu vou dar um exemplo. O meu exemplo aí, André, e para todos, quando me foi feita essa pergunta, eu fui estudar essa parte da pedagogia e entender o que o atleta precisava para eu poder trabalhar,
E os treinamentos múltiplos de inteligência, que é essa aplicabilidade de TGC que eu desenvolvi, era o quê? Era o que o atleta queria, o que o atleta quer, o que a criança quer. E dentro disso, contextualizar os treinos e criar um ambiente favorável para o aprendizado. Então, eu dou exemplo no meu ali, que eu vi ali um hashi e um sushi. 2 hashis e um sushi ali. Eu lembro que eu tinha visto. E vi uma rua com um buraco, isso na minha cabeça. E aí, aonde que eu quero chegar, gente? Vocês viram que a nossa importância no processo de formação, nós enxergamos as crianças como crianças? Eu dou exemplo para vocês, que hoje nessa pandemia, o que a gente mais vê é a criança, e aí tem um grande amigo meu, que é um profissional fantástico, esse eu posso citar, que é o treinador do Santos Futebol Clube do campo, né? Hoje ele é auxiliar técnico da categoria Sub-17 e era o treinador da categoria Sub-14 no ano passado. E ele foi um dos maiores formadores de jogadores da base, formou o Gabriel, o Rodrigo, que está no Real Madrid, entre outros. E ele falou uma coisa: Daniel, eu não vejo hoje a criança sendo criança. Eu vejo a criança treinar treinos de adulto. E aí, partindo desse princípio, e é o que ele me falou agora esse ano, e é uma coisa que eu já vim estudando há muito tempo, e dentro dos estudos, gente, eu fui buscar um pouco da parte científica e trazer para o meu trabalho, né? Então, os autores hoje que vocês vão procurar aí na literatura, tem vários autores que falam muito sobre isso. E para eu desenvolver esse trabalho de aplicabilidade do treinamento gradual de cognição, eu teria de entender a criança, de entender o meu atleta para poder colocar a carga de acordo com inerente à idade e ao nível cognitivo deles. Então, vocês viram que quando você tem um olhar de criança, as situações mudam. Agora, imagine se nós entrarmos agora para o trabalho, a partir de amanhã, com esse olhar de o que a criança necessita, não o que nós necessitamos. Não montar, que eu falo, você é um treinador de categoria de base, você não se preocupar em montar a equipe, se preocupar com algum jogador, né? E eu acho que a equipe ela vai se mudar de acordo com os atletas. Então, um pensamento. E aí coloquei essas situações que ela tem muito na literatura, vocês vão procurar na literatura aí, doutores e mestres falam muito sobre isso. Peguei os 5 principais pressupostos chaves que eu chamo do ambiente, e aí coloquei a mentalidade, que é essa capacidade de você ser resiliente dentro de qualquer causa ou esfera dentro do treinamento. Criatividade, que faz parte do senso, principalmente da criança, que é o período sensitivo, dos 8 aos 12, onde ela está mais aberta à informação. Então, para quem é categorias de base aí, eu insisti muito nisso, em treinos criativos. A motivação, que aí já faz parte do treinador, esse lado afetivo, que aí é onde vai entrar o marcador somático, a neurociência, onde eu desenvolvo meu trabalho, e vou falar isso nas próximas aulas. A personalidade, que aí ela é intrínseca, né? Ela é do atleta, cada um tem a sua. E a parte de cognição, que seria aonde entra essa aplicabilidade TGC. Aí eu falo para vocês, se vocês imaginem essa foto aí com o atleta do Corinthians tentando uma finalização, essa foto é do Mundial Sub-18, onde nós disputamos, e ele está lá finalizando. Ele é um atleta, esse atleta hoje é um atleta de alto nível, né? Então hoje ele já está na categoria Sub-20 com o pé na equipe profissional. Vamos imaginar desses 5 pressupostos que eu coloquei ali, dentro da ciência, o que a ciência fala, essa parte. Ele pode ser mentalmente forte e não ter tanta criatividade. Ele pode ter muita criatividade e pouca motivação. Ele pode ter uma personalidade absurdamente potencializada e não ter o expert cognitivo, uma alta capacidade de cognição para resolver problemas. Então, o que acontece? Essa diversidade de todos esses adjetivos, né, eu chamo de adjetivo, mas ela cabe muito dentro do nosso dia a dia. Vamos imaginar que amanhã a gente tem uma escola de futebol e eu tenho uma ficha individual, onde nas minhas próximas aulas eu vou falar sobre isso. Vocês vão ver que eu vou mostrar todas as minhas planilhas, como eu trabalho na formação dos meus atletas. Eu sempre tenho planilhas individuais, tanto na minha escola como no Corinthians. Então eu penso nisso. Imagina a gente pegar esses 5 e tentar colocar ali no atleta. Pô, meu atleta de tanto a tanto, qual o nível cognitivo que ele tem? Qual o nível criativo? Qual o nível motivacional, personalidade, a parte mental dele? O quanto mentalmente ele está preparado para participar de um esporte de alto rendimento ou de um esporte lúdico? Então, eu deixo aí para vocês essa interrogação e também dizer que isso
foi fundamental para eu desenvolver os trabalhos múltiplos de inteligência, tá bom? Aí, e falar de aplicabilidade, então, são 3 termos muito simples, tá? Isso é uma situação onde também eu fui tentar desenvolver um diferencial competitivo nas minhas equipes e também no meu trabalho. E a gente fala muito de desenvolver diferencial competitivo. E aonde você desenvolve um diferencial competitivo? Quando você consegue trazer da teoria para a prática. E da teoria para a prática, o nosso trabalho ele se resume muito a isso, gente. Gostaria de dizer para vocês que não é uma verdade absoluta o que eu estou dizendo, mas que dentro do meu dia a dia, principalmente na formação, quanto mais novo, isso entrou muito claro no meu trabalho, que é o ato mental mais o ato motor mais o ato afetivo. O ato mental de como a criança ou atleta de adulto até, como ele desenvolve esse diferencial competitivo no ato mental dele, né? Ele entender, principalmente a criança, que algumas situações que eu falo, que o erro da criança, ela tem que ser considerado. O erro é uma frase que eu falo bastante nas minhas palestras, que o erro é um evento cujo benefício ainda não foi aproveitado. Então, a criança vai errar e ela tem essa dificuldade, às vezes, cognitiva, e nós temos que entender esse processo, né? Então, fazermos do erro uma situação de potencializar a criança, né? E aí é o que a gente chama de descoberta guiada, né? Você passar os trabalhos e deixar a criança descobrir aquilo ao longo do tempo. É claro que quando vai chegando numa categoria onde a gente já chega próximo do principal, aí sim é desenvolver o diferencial competitivo. Lógico que tem algumas coisas que elas são inerentes ao jogo, da personalidade do atleta, mas muito disso, se você desenvolveu isso durante toda a vida esportiva desse atleta, a probabilidade de dar certo é maior. Coloquei o ato motor também, porque hoje a gente sabe muito bem, né, que muitos profissionais da nossa área falam, e o que eu venho estudando bastante, que nós temos hoje essa inatividade motora, né? Hoje nenhuma criança brinca, hoje nenhuma criança treina, e a criança hoje, o acervo motor dela é menor do que era antigamente, e aí ficou bom para nós, cara. Eu acho que a gente tem que criar um ambiente para que as crianças elas desenvolvam mais esse aspecto motor. Pô, Daniel, mas trabalhar a parte de psicomotricidade ou algumas situações dentro do treino que desenvolva a parte motora ou com algumas situações fora do jogo? Não. Eu vejo que o contexto do jogo, essa parte motora, ela está inserida. Coloca aí já para a gente... Tá? Eu acho que tá vazando o teu áudio, André. Tudo bem, André? Posso continuar? Desculpa, pode continuar. Tá. Então eu vejo essa parte do acervo motor, acho que é importantíssima, mas dentro do contexto do jogo. O como você pode também potencializar essas situações sem ser uma forma tão que a gente vê muito hoje, o garoto fazer escadinha, o garoto ficar trabalhando algumas situações que elas podem estar dentro para o início, mas eu acho que o ato motor e essas capacidades coordenativas você consegue desenvolver no próprio treinamento. E o ato afetivo, que é onde eu falei para vocês do marcador somático, onde eu vou falar muito disso na próxima aula, o quanto isso é importante dentro do contexto. O quanto que a forma que você conduz com o teu atleta dos 7 aos 50 anos, isso faz a diferença total no desenvolvimento do trabalho. Tá? Cara, dentro de todas as situações que eu passei para vocês, eu vou tentar tentei trazer para vocês a minha realidade, né? E o que eu desenvolvi ao longo dos anos. Então, vocês viram lá que tinham vários itens, isso eu vou falar nas próximas aulas, mas eu escolhi na aula de hoje falar sobre o jogo das 3 classes. Tá? O jogo das 3 classes eu falo que ele faz muito parte da aplicabilidade TGC, que eu mostrei para vocês, que é o treino gradual de cognição, e eu dividi a forma do meu trabalho. Para eu chegar lá, às vezes as pessoas acompanham, os times do Daniel, eles têm um conteúdo muito rico de trabalho, os atletas eles correspondem muito bem a vários mecanismos e as várias situações que o jogo impõe, né? Então tem um modelo, né? Aliás, que eu falo lá, modelar o jogo, nós modelamos o jogo de acordo com o atleta, então todo ano que acontece, minha equipe ela vem jogando de formas distintas, e na minha escola de futsal a mesma coisa.
A minha escola de futsal, nós se adaptamos também a essas situações de potencializar essas cargas de cognições para as crianças. E quando a gente chega lá, que vocês vão ver depois os vídeos, pô, as coisas tudo andando direitinho, mas nada daquilo, as jogadas no que acontece no jogo, as situações que acontecem, que vocês veem só o produto final, né? O produto final é a equipe do Corinthians hoje, o Sub-18, que estão hoje, historicamente, a equipe que mais, dentro do clube, ela que mais venceu durante um período, né? Hoje nós temos 86 jogos de invencibilidade. Desde 2017, desde junho de 2017, nós não perdemos um jogo. Mas como é que chegou tudo nisso, né? Tudo teve uma situação, e aí eu resolvi hoje falar para vocês na aula de hoje sobre o jogo das 3 classes. E fazendo uma analogia já para a escola, e não falando tanto de competição de conquistas, isso também fomentou os alunos, fomentou os pais, fomentou as pessoas, os profissionais, de que queriam entender por que dava tão certo e assim, uma escola que às vezes inicia, uma equipe que inicia em tal processo, depois dos 3, 4 meses, com todas as planificações que eu estabeleço, nós temos uma melhora absurdamente efetiva. Tá? Vou falar primeiro sobre o jogo técnico específico. Tá? Eu até coloquei aí os pressupostos chaves dele que deixassem bem claro para vocês entenderem. O jogo técnico específico, eu fragmento ele. Ah, Daniel, o que é o jogo técnico específico? Vocês vão me perguntar. Nada mais é do que trabalhar a especificidade e a especialidade do jogador. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, se vocês vão ver lá na frente, mas ali eu vou me preocupar em trabalhar se o menino é fixo, se o menino é ala, se o menino é pivô. Primeiras situações, isso aí é a especialidade. A especificidade da modalidade, que tem as situações de domínio orientado, de vantagem posicional, de vantagem dinâmica, bom, enfim, várias situações que elas entram ali dentro da nossa modalidade. Né? E aí eu coloquei alguns pressupostos, que é a fragmentação, o treino ele é fragmentado, então ele vai do simples ao complexo, a especialidade por posições que eu citei para vocês, as dualidades, que a gente chama de jogo de duplinhas, né? O quanto é importante esse jogo técnico específico, a criança entender essa interação e o padrão de comportamento das crianças, principalmente na iniciação, ela se demonstra muito nesse jogo de dualidades, né? Que a gente chama até do entrosamento. A criança percebeu o que a outra faz, e essa interação potencializa o jogo dela. E as ações individuais. O jogo técnico específico, ele prima muito pelas ações individuais. Mas só é drible? Não, é muita coisa. É drible, velocidade, no contexto do plano defensivo, técnicas de abordagem, ambidestria. A ambidestria que a gente fala também no plano ofensivo, com a bola no pé, no plano defensivo de alavanca, ambidestria funcional, que a gente fala muito também, e até o Osmar Loz ontem falou muito bem no curso que eu fiz com ele, que é o quanto que é importante e o quanto que isso ele faz a diferença dentro de um jogo, de um atleta saber trabalhar com os 2 pés. Então, tudo isso ele está dentro desse jogo. Tá bom, gente? Aí eu vou dar o exemplo para vocês, o que vai acontecer nos próximos cursos, tá? Isso é uma atividade de jogo técnico específico. Aí ela tem o desenvolvimento e ela está toda detalhada de como ela vai ser desenvolvida. E no final lá tem as sugestões, né? As sugestões que eu coloco sempre de atividades. E aí o mais importante é a gente já começar a pensar dentro disso. Eu sei que tem vários treinadores. E um treino desse aqui, hoje que eu vou passar para vocês, tenho certeza que ele vira 20 treinos. Principalmente com o alto nível de profissionais que a gente tem aqui hoje. Então eu vou dar um exemplo de jogo técnico específico e para vocês visualizarem agora e fazer depois um comparativo com um vídeo de treino, tá bom? Esse jogo técnico específico, ele pode ser inserido em qual idade, Daniel? Qualquer idade, tá? Qualquer idade, do sub-5 ao adulto, tá bom, gente? Então a ideia foi eu tentei fazer essa minha videoaula de hoje para todos, né? Tentarem chegar bem próximo à realidade de todos. Então, a ideia do treino no jogo técnico específico era treinar as individualidades, as abordagens de primeira linha, as saídas de pressão no 1 contra 1 e, principalmente, esse duelo de 1 contra 1. Então, a ideia inicial desse jogo técnico específico era isso: treinar os alas, treinar a abordagem de primeira linha, treinar o drible.
Se você olhar esse jogo técnico específico, qual a regra que eu estabeleci para esse jogo? Porque eu queria que a minha equipe ela fosse mais funcional na primeira linha e que os meus jogadores não se desfazessem da bola nesse primeiro momento. Então, a primeira regra inicial para a equipe de branco, ela tem que dominar a bola e ela só pode utilizar o jogador que está no centro da quadra se ela passar conduzindo essa faixa. Ah, Daniel, mas eu não tenho essa faixa lá na minha quadra, porque eu trabalho na escolinha e não tenho esse material. Põe 2 cones ali, um na lateral e na outra para referência. Põe um disquinho, né? Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo, sempre fazer as melhores, não tendo as melhores, mesmo não tendo as melhores condições, né? Segundo o Mário Cortella. E aí, eu vejo essa situação aí do treinamento, ela bem explícita para primeira linha funcionar e para os jogadores que forem receber a bola saírem da pressão no drible. Então, eu vou passar o primeiro momento para vocês observarem. Se não rodar, aí o André me dá um toque aí. Vamos lá. André, deu para visualizar? Sim, tá dando para ver bem. Legal. Os professores também, os treinadores? Sim. Tudo certo, né? Tudo certo. Então, beleza. Vamos lá. Qualquer coisa você pode me pausar aqui e aí eu retomo. Bom, gente, nesse primeiro momento vocês viram, tá? Vou até retomar aqui a imagem, que é uma saída de pressão, aonde o jogador entra na bola, o segundo jogador faz um domínio orientado, uma vantagem posicional e passa o meio. Passou o meio da quadra, qual é a regra? O número 4, gente, que recebe a bola, ele dominou a bola. Ele não devolveu de primeira para o número 12. Se o jogador número 4 domina a bola, ele entra para o gol que ele está de frente. Então, aí vocês percebem isso, né? Vocês percebem ali a situação que ele está entrando de frente, fazendo uma condução de bola e colocando uma situação de segunda trave para o jogador finalizar. Né? Então, esse é o primeiro momento aí do treino. Se ele domina a bola, vai para a meta contrária. E agora vocês vão ver a segunda regra que eu coloquei no treino, que aí é a do simples ao complexo. Ainda estamos no simples. O jogador dribla e passa no meio. Se o 12 tocar de primeira, olha lá, seguimos para a mesma meta. E o número 14, que estava no recuo, ele sai para fazer a abordagem e a marcação de retorno. Perfeito? Então, a primeira regra, se eu dominar a bola no meio, eu entro para o gol, para a meta contrária. Se eu tocar de primeira, eu vou para a mesma meta. Perfeito? Terceira regra, olha o que pode acontecer. Ó. O 8 roubou a bola. Se o 8 roubou a bola, quem roubou a bola vai num 2 contra 1 no gol contrário. Beleza? Com o jogador que estava no centro da quadra. E dentro deste jogo, vocês vão criar a realidade de vocês. Isso eu chamo de jogo técnico específico. Estou trabalhando a especialidade dos alas, a especialidade da primeira linha, o 1 contra 1, que é importantíssimo, as técnicas de abordagem, de andar na trajetória da bola, do plano defensivo, enfim, várias situações. Então, vocês viram que esse treino, né, e vocês podem ficar tranquilo, tá, gente, que essa palestra, essa videoaula, ela está sendo gravada, então, se algum nesse primeiro momento, pessoal, Daniel, me manda o material, eu já disponibilizei essa atividade aí para ficar na videoaula também, e aí vocês depois podem colocar aí o que vocês acharem pertinente dentro da contextualização e da otimização desse trabalho, tá bom?